Fala pessoal, imagina utilizar uma fórmula para somar dados utilizando um critério, ou seja, sendo possível somar uma quantidade numérica em uma coluna baseada em um critério de pesquisa que está em outra coluna. Falei grego? Estou me referindo ao soma C e aos soma Cs. Pode ficar bem tranquilo que até o final desse vídeo você vai fazer isso tranquilamente. Meu nome é André Valente e a partir de agora estamos online. A primeira coisa que realizei foi separar em 4 abas, sendo a primeira aba o controle de vendas. É nessa aba que iremos buscar todas as informações para realizar as somas, seria como se fosse nosso banco de dados. A segunda aba são os vendedores, e é aqui que vamos trabalhar, pois queremos saber quanto será a soma de faturamento que cada vendedor realizou no ano ou no mês. A terceira aba é onde colocamos os códigos dos produtos, os nomes dos produtos e os preços. Isso de colocar código tanto nos vendedores quanto nos produtos é para facilitar no preenchimento da aba de controle de venda. Pois aqui no controle de vendas a gente consegue realizar um PROC-V. Então se vocês perceberem o código de venda do vendedor, automaticamente traz o nome do vendedor. O código do produto automaticamente traz o código do produto. Então imaginem, fazer milhões de vendas e ter vários vendedores, se você for colocar o nome do vendedor, o nome do produto, demanda muito do seu tempo. Então aqui eu utilizo da fórmula PROC-V. Se você não sabe ainda realizar essa fórmula, eu vou deixar aqui, deve aparecer na sua tela em algum canto, o vídeo para você aprender a fazer PROC-V. É uma das funções mais importantes do Excel. Em relação à quarta aba, que é auxiliar, a gente vai falar mais à frente. Agora voltando na aba de vendedores, a primeira coisa que queremos saber é quanto cada vendedor teve de soma de faturamento no ano. Então vamos começar pelo Lucas, indo no controle de vendas. Percebemos que o Lucas realizou várias vendas de valores diferentes. Se fosse uma planilha de 100 mil linhas ou mais, seria totalmente inviável fazer isso. Então vamos começar pela primeira fórmula, que é o soma C. Igual, soma C, está me perguntando o intervalo. Então o intervalo, eu vou selecionar aqui a coluna D, que está pegando aqui todo o intervalo de códigos dos vendedores, certo? Ponto e vírgula, eu vou selecionar o critério. Então, dentro desse intervalo aqui, qual o critério que eu quero buscar a informação? Eu quero aqui que seja o critério código de vendedor 1. Ponto e vírgula, eu vou agora fazer o intervalo de soma. Então, assim, dentro daquele intervalo de critérios, ele vai selecionar o critério que eu estou determinando, que é o critério de código de vendedor 1, e eu quero que faça somente a soma desse código de vendedor 1. Vou selecionar aqui a coluna J, porque eu quero somar todo esse total aqui de vendas, de faturamento, e vou fechar. Pronto, o Lucas aqui realizou 21.666 mil, ok? Só que existe outra forma, em vez de eu selecionar o código, eu também posso vir aqui e colocar entre aspas e escrever o código 1. Fechar aspas. E aí eu vou retornar com 21.666. Porém, quando eu arrasto para baixo, ele vai retornar todos como 21.666. Por quê? Porque eu travei aqui como se fosse o critério 1. Então, o que eu sugiro? Sempre utilize dessa outra forma aqui, que é selecionando. Aí eu vou dar um Enter. E agora, quando eu arrastar para baixo, ele vai selecionar tudo bem certo, de acordo com cada código dentro de cada critério, que vai fazer a somatória total, que vai dar o resultado final. Então aqui a gente percebe que o Lucas foi o que trouxe maior faturamento no ano. Agora, se você gosta de vídeos sobre conhecimento em Excel, finanças e conhecimento para melhorar em desenvolvimento no seu ambiente de trabalho ou pessoal, eu trabalho com isso e faço vídeos bem caprichados e detalhados sobre isso uma vez por semana. Então, se você está pensando em melhorar na sua carreira profissional, se inscreve nesse canal, tenho certeza que eu vou te passar muita informação. Dando continuidade, vamos aprender a realizar soma Cs. Utilizando essa tabela abaixo, já vou passar uma dica logo de começo e no final a última dica que vai te ajudar muito também. Na aba auxiliar, eu numerei de 1 a 12 e no lado direito eu coloquei os meses, janeiro até dezembro. Aqui no controle de vendas, existem essas duas colunas que eu vou alterar o texto para vermelho. E a primeira dica é essa fórmula aqui, igual a mês.
vou fazer aqui igual mês, vou selecionar onde tem uma data e vou fechar parênteses. Ele vai me retornar um mês que se refere a essa data, então só que ele me traz em valor numérico. O que eu faço aqui no lado, na coluna B, é um PROC-V de acordo com aquela aba auxiliar que me traz em texto qual mês se refere à venda desse profissional, para que eu consiga fazer essa última parte dos vendedores, que é aqui em cima dos meses, que é onde a gente vai começar agora a fazer a fórmula soma-CES. Então, soma-CES nada mais é do que a gente fazer o mesmo processo, só que com mais critérios. Então vamos lá, igual soma-CES. Percebo que agora, em vez de pedir primeiro o intervalo de critério, ele me pede o intervalo de soma. Tome muito cuidado com isso. Então vou ir lá no controle de vendas e vou selecionar aonde eu quero que realize as somas. Então estou selecionando aqui a coluna J, ponto e vírgula, agora ele está me pedindo o intervalo de critério. O primeiro intervalo de critério que eu vou utilizar é aqui na coluna B, ponto e vírgula, vou retornar para a aba vendedores e vou selecionar o critério, que é o mês, porque eu selecionei aquela coluna B onde estavam os meses e estou selecionando aqui o critério que é o mês. Estou teclando F4 para que eu trave essa célula, que eu não consiga movimentar essa célula. Explico isso mais para frente. Ponto e vírgula, e a gente vai para o segundo intervalo de critério. Segundo intervalo de critério, a gente vai utilizar a coluna D, que é onde estão os códigos dos vendedores, ponto e vírgula, retornamos para vendedores e vamos selecionar aqui o código do vendedor, que é o 1. E a gente fecha parênteses, parênteses. E aí a gente fechou aqui, ok? Bom, percebam, então em fevereiro o Lucas fez 6.900. Agora olha o detalhe ali que eu falei do F4, quando eu arrastar aqui para baixo, vocês vão perceber que mudou aqui o código do vendedor, que eu estou me referindo aqui, né? Vendedores B14, porém não mudou aqui do mês, que é vendedores C11, porque eu travei no F4. Não consigo mais movimentar essa célula se eu arrastar para baixo ou para o lado. E por isso eu consegui trazer aqui o CTRL-CES de todos. Ok? CTRL-CES não, os soma-CES. Pessoal, agora eu vou passar para vocês a dica final. Vou mostrar como você pode fazer o ranking dos seus vendedores. Isso é uma fórmula a mais, tá? Para que você tenha aí no seu conhecimento. Então você coloca aí igual ordem.eq, seleciona o número de referência, ponto e vírgula. Aqui eu quero que com a competição entre esses aqui, então eu vou selecionar a referência esses números, ponto e vírgula, e vou selecionar 0. E vou fechar parênteses. Já é a segunda vez nesse vídeo que eu estou errando isso. Vamos lá. E aí eu fecho aqui. E quem fica em primeiro lugar é o Lucas, obviamente. Agora percebo, se eu arrastar para baixo, erra tudo, dá vários erros por causa do seguinte. Lembra daquela fórmula do F4 que eu mostrei para vocês? Não é uma fórmula, no caso é uma trava. Eu não coloquei aqui, então eu vou vir e colocar F4 aqui na D7 e D4. Agora se eu arrastar para baixo, percebo, primeiro lugar, segundo, terceiro e quarto, porque eu travei as células. Ok? Vou fazer novamente aqui embaixo, igual a ordem. Vou selecionar o número, ponto e vírgula. Eu quero que a competição seja entre esses 4. Vou teclar F4 para travar essas células. Ponto e vírgula 0, que eu quero em ordem decrescente. E fecho aqui. E vai me dar o retorno de quem ficou em primeiro, segundo. E o Matheus e o André que ficaram empatados em terceiro lugar. Vamos ver aqui em outro mês? Vamos colocar aqui janeiro. Janeiro já muda. Perceba, porque o nosso soma-CES foi feito em cima do mês e do código de vendas. Nessa tabela abaixo foi utilizado 2 critérios. Nessa tabela acima foi utilizado somente um critério. Essa é a diferença do soma-C para o soma-CES. Ok? E pessoal, outro dia eu fui fazer uma projeção de faturamento dos meus vendedores, que por sinal dá para você ir desenhando uma planilha em conjunto com essa. É uma visão totalmente diferente. Será que fica bom ou não? O resultado? Clique e assiste esse vídeo, vai se impressionar. Tchau!